bom que estão bem. Eu também estou. Vamos dar início à nossa aula de hoje com língua portuguesa. Então, para começarmos, vamos à nossa leitura de leite. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Vamos lá? Escrito por José Cabaleiro, ilustrado por Herbert Loureiro. O Curió adorava cantar samba. O Bem-te-vi era apaixonado por blues. Já a Asa Branca gostava de cantar baião. Um dia, numa manhã ensolarada e azul, os três amigos pássaros resolveram compor e cantar uma canção, juntos assim, de repente. Não sei dizer por qual razão, se foi porque as árvores estavam muito verdes naquela manhã, ou porque soprou um vento bom do norte, ou simplesmente porque o dia de sol os inspirava a fazer música. O certo é que os três se reuniram para um ensaio, e horas depois, em meio aos assovios afinados e batuques, nasceu uma canção de linda melodia, uma canção suave e ritmada, que os encheu de alegria. Então eles cantaram, cantaram e cantaram, a plenos pulmões. Logo o canto dos três amigos se espalhou pela mata, e os outros pássaros começaram a entoar a canção. Porcos do mato, com seus grunhidos. O canto dos bichos logo ultrapassou as fronteiras da mata, invadiu a cidade. Todos que ouviam sentiam uma vontade danada de seguir o grande coral. O trânsito parou por alguns segundos. Todos cantavam. Depois, os motoristas seguiram seu caminho, mas ainda cantando e assobiando aquela canção irresistível, balançando suas cabeças para lá e para cá. Em poucos minutos, a canção dos pássaros já podia ser ouvida lá onde as estrelas dormem e até para além das galáxias. Fim. Então, que tal vocês também cantarem como os pássaros, né? É muito bonita as canções dos pássaros, não é? Se a gente prestar atenção pela manhã, né, à tarde, né, eles estão sempre cantando. Então agora vamos para a nossa aula de português, né, que é notícia, o gênero textual notícia e também verbos no imperativo. Peguem a apostila de vocês, lá na aula do dia 26, na página 32. Lá está o texto, salvem os filhotes. Acompanhem lá a leitura. Salvem os filhotes. Cientistas se unem para proteger animais selvagens em extinção. Ana Maria Azevedo. Em nome dos filhotes mostrados nesta página e de milhões de outros em todo o planeta, centenas de cientistas de vários países estão este mês em Bangkok, na capital da Tailândia. Eles participam da reunião da Convenção Internacional de Espécies Ameaçadas, que é o CITES. Um nome complicado para um problema mais difícil ainda: impedir que animais selvagens sejam mortos ou aprisionados. Todos os dias, filhotes como esses são ameaçados por caçadores. A CITES existe para criar leis que evitem o desaparecimento de animais e plantas. Os pandas gigantes
estão entre os animais protegidos pela CITES. Hoje, seu comércio é protegido e punido com muito rigor na China, terra natal desses ursos, que de tão fofos mais parecem feitos de pelúcia. A mesma proteção é dada aos ainda mais raros pandas vermelhos, também nativos da China e do vizinho Nepal. A China protege os orangotangos, os chimpanzés e os gorilas, mas eles ainda precisam de muita ajuda para não serem extintos. O mesmo vale para os felinos, como os tigres, os leões e os muitos raros gatos pescadores encontrados apenas à beira de alguns poucos rios na Ásia. Os cientistas esperam que dessa reunião saiam medidas para proteger principalmente os tigres. Aqui foi publicado então no jornal O Globo, tá? No Rio de Janeiro, em outubro de 2004, tá? E também no suplemento Globinho Meio Ambiente, página 4. Esse texto aqui, então, ele trata do quê? De uma notícia. Eu quero que vocês marquem agora onde é que está a manchete. Lembra o que é a manchete? É o título, aquilo que está sempre no tempo presente e que traz o que é principal do texto, que é o seu título. Ele é chamativo, chama atenção. Então, qual é o nosso título? Qual é a nossa manchete? Qual é? Vocês vão pegar lá e vão marcar, vão usar uma cor. Vamos supor lá, pegue e circule com um amarelo. Então, qual é a nossa manchete? Então, na notícia a gente também chama o título de manchete, tá? Então, salvem os filhotes. Tá? Depois, abaixo nós vamos ter o quê? O subtítulo, tá? Ou linha fina em alguns, né? Então, o que é o subtítulo ali? É como se fosse um resumo do que vai ser falado. Então, o subtítulo, daí vocês vão pegar outra cor, tá? Peguem agora, nós fizemos amarelo primeiro, peguem cientistas ali se unem para proteger animais selvagens em extinção. Façam de azul, azul claro assim, sublime. Então, esse aqui é o nosso subtítulo. Então, ele vai falar que cientistas se unem para proteger animais selvagens em extinção. Muito bem. Aí vai dar uma ideia do que se trata. São cientistas e o assunto deles é salvar animais que estão entrando em extinção. Que tipo de animais? Selvagens. Depois nós vamos ter, no primeiro parágrafo, a gente chama de lead. Tá? É o resumo que vai nos informar o que está acontecendo, onde e quando. Tá? Então, o primeiro parágrafo todo é o lead. Vocês daí vão circular esse primeiro parágrafo com uma outra cor. Então, nós fizemos o amarelo, o azul, agora você pode fazer o verde, tá? Um verde claro, para circular o primeiro parágrafo. Essa notícia ela faz parte de um outro gráfico, né, de mais informações aqui, porque ele fala que tem aqui uma lista, né, que tem já uma relação desses animais, tá? Então, ali, nesse primeiro parágrafo, vamos observar lá. Eu vou anotando lá no texto mesmo o que a professora vai observando aqui. Em nome dos filhotes mostrados nesta página, quer dizer, nesta página do jornal onde foi publicada essa notícia, tá? E de milhões de outros em todo o planeta. Centenas de cientistas de vários países estão este mês em Bangkok. Então, o que nós podemos observar? Já estamos definindo nesse primeiro parágrafo o que, né? Onde que vai ser este evento, envolve quem, tá? E quando. Então, esse primeiro parágrafo
tem que responder essas perguntas aqui. Então já vamos ver aqui. Então o que vai acontecer? É uma reunião, né, da Convenção Internacional de Espécies Ameaçadas, que são os cientistas, né? Então é uma reunião. Onde? Bangkok, a capital da Tailândia. Ele já está explicando que Bangkok é uma capital, é uma cidade da Tailândia, tá? Daí, quem? Os cientistas. Quando que vai ser isso? Vamos ver aqui. Ali não fala exatamente quando, né? Mas essa reunião ainda vai acontecer, né? Porque ele diz assim, ó. Este mês é outubro, porque foi publicado em outubro. Então, quando que aconteceu? Foi em outubro, porque ele fala este mês. Este refere-se ao tempo presente, que foi publicada essa notícia. Então, ela foi publicada lá em 2004, mas ela faz menção ao que foi escrito no momento lá, né? Então, ela aconteceu ali, foi publicada em outubro, então é o mês de outubro. Muito bem. Ali nós temos uma sigla, né? Então, aparece a sigla. E também aparece o quê? Aparece a sua definição, tá? O que representa? Apesar de ser um nome internacional, ele não vai combinar muito bem com as letras em português, que é a Convenção Internacional de Espécies Ameaçadas, tá? E vai ficar um pouquinho diferente porque ele é uma sigla internacional. Mas vem a explicação. Daí vocês observam que depois, lá na última frase desse parágrafo, novamente aparece esse nome aqui, né? Essa sigla. Daí já não aparece mais dizendo o que é, porque já foi dito anteriormente o que ela é, né? E que ela significa, tá? Muito bem, então esse é o assunto geral aqui, ele apanha, né, num geral, todo o que vai noticiar aqui o texto, tá? Ele vai ter que apresentar o que vai acontecer ou o que está acontecendo, onde, com quem, quando. E ainda ali, ó, quem está envolvido é essas CITES, né? Depois, no outro parágrafo, ele vai detalhar um pouquinho mais. Ele vai citar exemplos, ele vai falar propriamente dito de que país, tá? China, né? Que protege duas espécies de ursos, né? Quais são as duas espécies de urso que a China está protegendo? O panda e o panda vermelho, né? Vamos ver aqui também o que mais que elas protegem. Tem outros animais ali que cita, que são os orangotangos, chimpanzés e os gorilas, tá bom? E os felinos como tigre, leões e gatos pescadores. Esses gatos pescadores têm ali, ó, encontrados apenas à beira de alguns poucos rios na Ásia. Então ele é bem raro, né? É bem difícil de encontrar, então ele está ameaçado de extinção. Agora vejam a frase ali que fecha o texto. Os cientistas esperam que desta reunião saiam medidas para proteger principalmente os tigres, tá? Então a gente vê que ele é uma notícia que ainda teve outras partes juntas, né? Mas o que é importante para nós é saber essas partes aqui, identificar numa notícia essas partes, bem como estas aqui, ó, tá? A manchete, o subtítulo, o líder. E aquele segundo parágrafo lá, ele vai ser o quê? O corpo da notícia. O corpo da notícia, então, é o segundo parágrafo. Bom, às vezes uma notícia pode ter mais de um parágrafo, tá? Agora eu quero que vocês observem este título aqui. Este título, salvem os filhotes. Aqui nós temos um verbo. Então os verbos são aquelas palavras que indicam ações, tá? Por exemplo,
Desde que nós acordamos até a gente dormir, a gente praticando ações. Todas essas ações que a gente pratica, elas, num contexto, nos textos escritos, a gente chama de verbo, tá? Então o verbo ele vai sempre indicar uma ação ou um estado. Por exemplo, eu estou, né, dando aula, né? Eu fiquei alegre, tá? Outra coisa assim também indica verbo, são os fenômenos naturais, como chover, nevar, ventar, trovejar, tá? Gear, também são verbos. Mas as ações que nós praticamos, vamos supor que desde cedo, o que nós já fizemos? Então acordamos, acordar é uma ação, acordar, daí escovar os dentes, tomar café, tá? O que mais que nós fizemos? Ler, né? Nós ouvimos, ouvir é uma ação, estudar, escrever, tá? Até pensar é uma ação, né? Pensar, dirigir, distribuir, tá? Varrer, limpar, ajudar, tá? Todas essas palavras são ações. Aqui eu pedi para que vocês prestassem atenção nesse título aqui, porque aqui nós temos o verbo salvar. Salvem os filhotes. Ele coloca como se fosse uma ordem, um pedido, tá? Quando nós temos esse tipo de frase aqui, ó, salvem os filhotes, o verbo ele está no modo imperativo, que a professora colocou aqui. O que é esse modo imperativo? É o modo de se falar o verbo. Nós falamos os verbos de várias formas. Nós contamos alguma coisa. Ele salvou o cachorro de cair no rio. Salvou, uma ação que foi feita ali, mas algo que aconteceu, tá? Eu salvei, né, o gatinho abandonado, tá? Você vai colocar ele em vários tempos e modos ali no passado. Salvarei, salvo, né? Salvei, nós salvamos, tá? Então é o modo de dizer. Agora esse modo de dizer imperativo é um modo que a gente faz um pedido, uma ordem, tá? Uma orientação, uma proibição. Aqui ele está quase como se estivesse dando uma ordem, fazendo um pedido muito sério. Salvem os filhotes, tá? Depois vocês têm lá, depois da interpretação desse texto, tá? Vocês têm sobre esse assunto que a professora está falando. Observem lá na página 33, tá? Na página 33. Ainda sobre o título Salve os filhotes, observe que é empregado o modo imperativo do verbo salvar. O modo imperativo é usado em frases que indicam pedidos, ordens, orientações, proibições e são empregados em textos de orientação. Por exemplo, na bula de remédio, tome 2 doses. Nas receitas de bolo, por exemplo, que a mãe vai fazer, diz lá, mexa a massa. Nos manuais, seja de jogos, um manual de orientação lá para sobre a gripe, né? Sobre a Covid, use máscara, né? Folhetos instrucionais que vão instruir como que você deve proceder para separar o lixo, lembra? Né? Separe o lixo, guarde. Nas placas no trânsito, quando diz lá, pare, não estacione, também estão no imperativo. Nas propagandas, geralmente, nós temos um convite, né? Venha à minha casa, tá? Ou um conselho, não faça isso, né? Então, vejam lá que a professora colocou 3 textos lá. São textos que tem a parte verbal, que são as palavras, e a parte da imagem, né? Então, é outro tipo de linguagem, a linguagem visual. Nós temos ali uma propaganda antiga que dizia compre batom, compre batom. Então, está pedindo quase uma ordem para comprar o chocolate batom. Em seguida, nós temos uma placa, pare, é uma ordem, né? Principalmente na placa vermelha, a gente tem que obedecer.
E depois nós temos a outra, que é sobre, né, usar máscaras ali, sobre a Covid, certo? Que vai aparecer ali alguns verbos no imperativo. Agora eu quero que vocês marquem lá na apostilinha de vocês os verbos no imperativo, tá? Só um minutinho que nós já vamos olhar na apostila da professora, tá? Então vejam aqui que a professora colocou esse cartaz. Então eu quero que vocês peguem lá o amarelo, o verdinho claro e marquem lá os verbos no imperativo, ó. Compre, compre, compre. Isso é muito usado nas propagandas, né? Compre e leve, pague. Leve 3, pague 2, né? Compre agora e parcele. Então são pedidos, são orientações, né? Que estão aqui, ó. Então o que vai indicar o imperativo, ó? O imperativo indica pedido, uma ordem, uma orientação, uma proibição, tá? Tudo isso daqui. Então vamos ver aqui a segunda, que é a placa, ó. Pare. É uma ordem, tá? Agora vamos ver este outro cartaz aqui, que é o do Covid, tá? Que eu coloquei maiorzinho aqui pra gente ver. Cuide-se. Aqui já é uma ordem também. Então vocês já podem circular aqui. Deixa eu pegar uma outra cor, porque essa não está aparecendo aqui no azul. Tá, cuide-se. Então vocês vão marcar lá o cuide-se, que é uma ordem. Depois o que mais? Higienize as mãos antes de consumir alimentos. Utilize lenço descartável para higiene nasal, cubra o nariz e boca ao espirrar. Aqui que nós vamos ter, ó, higienizar é um verbo, então aqui está dando uma orientação, ó, higienize as mãos antes de consumir, ó. Consumir também é um verbo, só que ele não está neste modo que nós estamos estudando, que é o imperativo. Utilize o lenço, utilize na forma como está escrito, está dando uma orientação. Cubra o nariz. Então, mais uma orientação aqui, ó. Higienizar as mãos, utilizar lenço descartável e cobrir o nariz e a boca ao espirrar, tá? E espirrar também é uma ação, só que ela não está neste modo que nós estamos estudando, tá bom? Nós temos, então, uma atividade que diz assim, ó, vocês vão circular, que agora que já fizemos a atividade, nessa outra aqui é circular nas frases os verbos no imperativo. Por exemplo, economize água. Então, onde é que está o verbo no imperativo? Está no economize. Não suba na árvore. Nós também temos orientações negativas. Não suba. Não feche a porta. Não se distraia. Preste atenção, ouça a aula da professora. Tá? Então, vocês vão marcar ali todos os verbos que estão nessa forma de imperativo, dando uma ordem ou fazendo um pedido. Daí a tarefinha de vocês diz assim, agora cria um cartaz empregando o verbo no imperativo, pedindo alguma coisa que seja importante para o meio ambiente, para os animais ou para a nossa saúde. Que não foi deixado espaço para vocês. Então, vocês vão elaborar um cartaz aí sobre algum desses temas, tá? Colocando o verbo no imperativo, quer dizer, dando uma ordem. Vamos fazer aqui do ladinho, na folha branca aqui do lado, ó, tá? Então, esta atividade aqui, vocês vão resolver aqui, deste lado, ó, que tá em branco, vocês vão criar um cartazinho, usem cores também. Vocês viram como o uso das cores, assim, atrai bastante, né? A cor forte, o vermelho, olha aqui o fundo todo azul, cuide-se que ele é bem importante, tá de vermelho, tá? Então hoje nós temos tantas coisas que nós temos que seguir, né? Principalmente na pandemia, né? E na economia de água, que nós podemos aqui formular um pequeno cartaz com algumas orientações. Aqui nós tivemos quantas orientações? Higienize, utilize e cubra, tá? Cuide-se. 4 orientações. Então não precisa ser uma coisa muito extensa, tá? Então o que aprendemos nesta aula de hoje? Nós aprendemos sobre o verbo imperativo, né? Que ele serve para dar uma ordem, fazer um pedido, uma orientação, uma proibição. Vimos que eles aparecem aqui em textos de orientação, em manuais, em receitas, em bulas, em cartazes, né? Como a gente viu da saúde, ou nas propagandas, tá? E também vimos que
as partes da notícia. Isso nós já também estamos reforçando, porque nós já tivemos isso anteriormente, mas é sempre importante aprender o que é a manchete, o que é um subtítulo, o lead e o corpo da notícia. E no lead ele tem que ter essas informações aqui dentro do texto, tá bom? Então seria essa a nossa aula de hoje. Até daqui a pouco que nós teremos aula de história. Continuando então a nossa aula de hoje, agora com história. Nós vamos tratar um pouquinho de relembrar os ciclos que nós já estudamos. Como vocês podem ver, lá na apostila de vocês, na página 33, nós temos uma atividade sobre estes ciclos que nós já estudamos. Muito bem, então vamos rever alguns aqui. Primeiro, ciclo econômico. O que é um ciclo econômico? Aquilo que vai envolver a atividade que vai gerar algum lucro, vai gerar um emprego, que vai circular mercadoria dentro de um país, num estado ou de um município. Então nós tivemos no Brasil recém-descoberto também o ciclo econômico, que o primeiro dele foi o pau-brasil, quando os colonizadores portugueses adentraram nas matas, né, observaram a grande quantidade da madeira pau-brasil, tá? Que era em forma de uma árvore muito grande, muito bonita. Lembro que a professora trouxe até as imagens desta árvore, né? Que tem o tronco todo avermelhado, uma madeira muito bonita. E essa madeira ela era muito valorizada na Europa. A Europa é o continente de onde vieram os nossos colonizadores. Lá então eles davam muito valor, porque era uma madeira resistente para a construção de barcos, que era uma coisa assim nova para eles, os navios, as caravelas, era o que tinha de transporte mais moderno para se viajar no mar. Então eram usados muitas toras, né, para fazer os navios. Outra coisa também que ele fornecia era tinta para tecidos. Então isso se tornou o quê? Como se elas achassem um ouro, né? Foi uma coisa bem valiosa que eles encontraram aqui. Então eles pediram primeiro, em troca de quinquilharias, lá, coisas brilhantes, fizeram o tal do escambo, que era essa troca de árvores cortadas pelos índios, né? Em troca eles recebiam, né, essas coisas que para os índios eram tudo novidade, né? Que nem uma panela, né? Uma coisa, eles não cozinhavam em panelas. E quantas outras coisas que os europeus tinham, né, no seu barco, que os índios não possuíam. Então isso atraía a curiosidade, né, dos índios de ter aqueles objetos, né? Então eles fizeram a partir disso, do escambo. Os índios cortavam a madeira, né, e levavam lá para os depósitos que depois eram carregados nos navios e embarcados todos para a Europa para se vender. Então isso também gerou um grande lucro para Portugal. Depois, o próximo ciclo, depois que eles já tinham cortado quase tudo, foi o ciclo da cana-de-açúcar, né? Foram trazidas mudas para cá e ela foi introduzida lá no Nordeste, que foi o primeiro lugar onde se começou a agricultura aqui no nosso país. Então ela foi introduzida naquela região, mas como não tinha português para trabalhar, né, no cabo da enxada, porque na época não existiam máquinas, né? Então, o que eles tiveram que fazer? Eles pegaram e começaram a traficar escravos, né? Então, era caçar escravos como quem caçava bicho na África, e aí iniciou-se, então, um período de escravidão no nosso país. Eles tentaram, né, na época ainda do pau-brasil, escravizar os índios, né? E a maioria não aceitou, né? Mas eles ainda trabalhavam para os portugueses, só que daí a plantação de cana-de-açúcar, ela exigia muitas pessoas, era um trabalho muito pesado. Então, para isso, eles foram buscar a mão de obra lá na África, caçando os escravos. Aí eles vieram para cá, né, nos navios negreiros, e com isso surgiu toda aquela, né, a escravidão, essa parte, né, que foi triste, mas era uma coisa da época, porque a escravidão não era só no Brasil, era em vários lugares do mundo, né? Por causa da cor da pele das pessoas, achavam que elas eram inferiores, então eram colocadas nesses piores serviços que tinha. E eles vieram para cá e também derrubaram mata,
para fazer as plantações, que eram enormes plantações, todas elas feitas à mão, no braço, né? No cabo da enxada. E era um trabalho bem pesado, porque a colheita demandava bastante trabalho e força, a produção do próprio açúcar, né, nos engenhos também exigia muito deles, né? E foi um grande período de muitas fazendas, né, muitos lugares passaram a se chamar engenhos, e os donos, né, eram chamados de senhores de engenho. E o açúcar, que era produzido em grande quantidade aqui, também era vendido para a Europa, que tinha um grande valor, né, o açúcar. Depois nós já tivemos o outro ciclo, que era do ouro, né, daquelas entradas e bandeiras, né, que entravam, passavam a Serra do Mar e iam vindo para o interior do Brasil procurando ouro e pedras preciosas. Então muitos portugueses fizeram isso. E aí foram descobrindo os lugares também. Então eles procuravam ouro principalmente nos rios. E depois, né, quando eles achavam também em montanhas, né, eles também faziam a retirada. E também a custa de escravos, tá? Depois que o ouro já foi diminuindo, né, não foi encontrando tanto, veio o ciclo do café, que nós também estudamos o ciclo do café, tá? Que era mais uma cultura também que foi introduzida no nosso país. Primeiramente lá no norte do Brasil e depois na região sudeste, onde ela encontrou aquele solo, né, a terra roxa ou massapê, que é excelente para a produção do café. Nessa época aqui já havia poucos escravos, né, e já começou a vir muitos imigrantes para trabalharem nessas fazendas de café. Depois nós também estudamos a do algodão, né? A do algodão também foi assim porque o mercado, né, exterior exigia essa plantação de algodão, exigia esse produto, pagava-se bem, então se plantava aquilo que se pagava bem, tá? Então lá na apostila de vocês, vamos ver como é que é a atividade lá. Então a atividade também está relembrando um pouquinho sobre as formas de governo que nós já estudamos. Então vamos relembrar. O Brasil colônia é a época em que houve o descobrimento, em que foi acontecendo a exploração da região do país, né, do lugar aqui que pertencia, na verdade, a Portugal. Ele não era um país, era uma colônia, tá? Onde eles vinham e plantavam, tiravam daqui tudo que podia. Então ali nós temos o Brasil colônia, tá? Depois nós temos o Império, que é quando houve a proclamação da independência do Brasil pelo Dom Pedro I, tá? A partir dali, em 7 de setembro de 1822, passou-se a ser um império, tá? Nós tivemos dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Lá em 1889 vai acontecer o que? A proclamação da República. Então, aquele, né, descontentamento dos militares, e com isso, então, o Marechal Deodoro e mais um grupo de militares proclamaram a República e mandaram embora o imperador Dom Pedro II. Então vocês vão ligar ali, ó, Brasil colônia, quando que começa e a característica dele. O Brasil império, quando que começou, né? E o Brasil república, tá? Quando que ele teve início. Vocês vão ligar ali. Depois nós temos ali, ó, marque a resposta certa. Estão acompanhando na página 33? Tá bom. Quem governa é o rei ou imperador. Que tipo de governo que quem governa é um rei ou imperador? Será que é uma república ou é uma monarquia? Quem governa é o presidente. É na república ou na monarquia? Depois falamos aqui, ó. No dia 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a república. Pensando nisso, completa as frases. Em uma república, o povo escolhe seus governantes por meio de uma o quê? Como é que a gente escolhe nossos governantes? O que a gente faz assim cada 4 anos? Vocês não, hein? Vocês são crianças. Mas os pais de vocês, eles fazem uma... No Brasil todo acontece. Tem campanha antes, né? Daí na 4, nós também temos questões ali. Então vocês vão pintar a letra certa. Qual foi o primeiro ciclo econômico do Brasil? Foi o da borracha, da cana-de-açúcar, do pau-brasil ou do ouro?
Depois, o ciclo do pau-brasil foi caracterizado pelo quê? Então, nós temos 4 alternativas, tá? A, B, C e D. Vocês vão ler bem certinho cada uma delas e vão ver qual é a característica dessa época que eles cortavam o pau-brasil aqui. No 6 também, ó, o que foi o segundo ciclo econômico vivido pelo país no período colonial. Por ser um produto bastante valorizado no mercado europeu, ele rendia muito lucro à coroa portuguesa. Que será que é o ciclo da cana-de-açúcar, do pau-brasil, do ouro ou da borracha? Então vocês vão marcar qual dessas alternativas é a certa. Daí na 7, o período marcado pelo ciclo de cana-de-açúcar foi marcado pelo quê? Então também vocês vão ler as 4 questões e vão marcar uma que está certa. Introduzido no Brasil pela metade do século XVIII, o café foi produzido durante muitos anos em pequena escala e apenas para o quê? No início existia plantação de café também, só que era só para quê? Será que era só para vender ou era para consumo das pessoas aqui no Brasil? E embaixo vocês têm lá uma foto dos ciclos econômicos. Então vocês vão fazer com bastante atenção essa revisãozinha aqui, né? Prestando atenção no que a professora falou, relembrando o que a gente estudou, tá bom? Então ficamos por aqui hoje. Até amanhã. Beijo, se cuide.